Olá pessoal, aqui é a professora Cidinha do Instituto Bíblico Digital. Hoje eu vou falar brevemente sobre a terceira viagem missionária de Paulo, conforme registrado no livro de Atos dos Apóstolos, entre os capítulos 18, 23 e 21, 33. Bom, vamos lá. Paulo partiu da Antioquia da Síria e, a exemplo do que ele fez na segunda viagem, foi pelo continente. Ele passou pela Galácia e Frígia, confirmando a fé dos irmãos. Aí depois chegou a Éfeso, naquela província da Ásia onde anteriormente o Espírito Santo o havia impedido de entrar. Lá havia uma comunidade judaica e, portanto, uma sinagoga, na qual ele anunciou o Evangelho por 3 meses. Mas houve resistência por parte de alguns judeus, então o Paulo decidiu se retirar do meio deles. E aí passou a ensinar a palavra do Senhor na escola de um homem chamado Tirano. Ele fez isso todos os dias por 2 anos. De modo que todos os que estavam morando naquela província ouviram a palavra de Cristo. Por intermédio de Paulo, Deus fez muitas maravilhas naquele lugar, como curas e libertação de espíritos malignos. A pregação do Paulo resultou num grande número de convertidos provindos da idolatria. Essas pessoas confessaram as suas obras pecaminosas e dentre elas havia um grande número de seguidores da feitiçaria que queimaram os seus livros de magia publicamente, dando testemunho da sua fé. Bom, com as conversões, o comércio das imagens religiosas ficou prejudicado. E Demétrio, um ourives de prata, se uniu aos demais artífices da região e juntos criaram uma grande confusão na cidade. Uma multidão arrastou Gaio e Aristarco, macedônios, companheiros de Paulo na viagem, até o anfiteatro para acusá-los. Paulo até quis ir com eles, mas foi impedido por alguns amigos que eram oficiais da província. Então, depois de grande balbúrdia, o escrivão da cidade acalmou a multidão, dizendo que Paulo e seus companheiros não tinham cometido sacrilégio, nem blasfêmias contra a religião deles. Com o fim do tumulto, o Paulo encorajou os discípulos e se despediu, seguindo para a Macedônia e depois para a Grécia. Ali, o Paulo ficou por 3 meses. E quando estava para embarcar de volta para a Síria, descobriu uma conspiração dos judeus contra ele. Então ele decidiu fazer o caminho de volta pela Macedônia. Alguns irmãos da Bereia, de Tessalônica e da província da Ásia foram adiante de Paulo para se reunirem com ele em Troade, que está no caminho. Antes de chegar lá, Paulo e Lucas estiveram juntos em Filipos e do porto de Neápolis navegaram pelo mar Egeu. Já em Troade, conforme está escrito em Atos, capítulo 20, versículos 9 e 10, abre aspas, um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do 3º andar. Quando o levantaram, estava morto. Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou, dizendo, não fiquem alarmados, ele está vivo. Fecha aspas. Depois disso, Paulo continuou a pregar até o amanhecer e depois partiu a pé até Assos, enquanto seus companheiros seguiam de navio. De Assos, eles viajaram juntos até Mitilene, depois para a região defronte de Quios, e continuaram até Samos e Trogílio, chegando a Mileto. De Mileto, Paulo mandou chamar os irmãos da igreja de Éfeso para uma importante reunião.
na qual ele testificou acerca de seu trabalho missionário entre os irmãos da província da Ásia e da forma com que interagiu com eles, visando sempre o crescimento espiritual dos irmãos e não seus próprios interesses. Paulo também os advertiu sobre os falsos obreiros e os orientou a permanecerem no ensinamento de Cristo. Aí o Paulo se despediu calorosamente dos irmãos, orando com eles. Os irmãos ficaram muito tristes e choraram, porque Paulo disse que aquela era a última vez que eles se viam. Depois disso, Paulo embarcou para Cós, Rhodes, Pátara e Tiro, onde ficou 7 dias com os discípulos que encontrou ali. Esses discípulos, pelo Espírito Santo, recomendaram que Paulo não fosse a Jerusalém. Ele, porém, não recuou, mas seguiu viagem para Ptolemaida, onde ficou 1 dia, e depois para Cesareia. Em Cesareia, se hospedou na casa de Filipe, o evangelista. E depois de muitos dias nesta casa, ele conheceu um profeta da Judéia chamado Ágabo. Este irmão profetizou que o Paulo seria preso em Jerusalém. Mas, mais uma vez, ele não retrocedeu, porque ele dizia estar pronto não apenas a ser preso, mas também a ser morto em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Paulo e os seus companheiros, dentre eles Lucas, foram bem recebidos pelos irmãos quando chegaram em Jerusalém. Eles prestaram contas do trabalho, testemunharam a liderança da igreja sobre a forma como desenvolveram a obra missionária entre os gentios, e lá eles ficaram por alguns dias. Infelizmente, o Paulo não concluiu a viagem como de costume, indo até a base missionária em Antioquia da Síria, porque, conforme tinha sido avisado pelo Espírito Santo, foi preso em Jerusalém. Deus abençoe a todos, um grande abraço.